Mano, bom dia a todos. Na nossa aula de hoje eu vou estar fazendo uma revisão do conteúdo de artes para vocês fazerem seu teste. Então, vamos lá, né? O que é arte? Qual definição teria a arte? Comunicação, provocação, caos, criatividade, linguagem, expressão? Arte seria isso tudo e algumas coisitas mais. O professor José Leonardo do Nascimento, da Universidade Estadual de São Paulo, ele diz, né, que não há definição absoluta da arte. É muito difícil dizer o que é arte, embora a gente consiga identificar objetos artísticos. Já para Le Corbusier, que era um arquiteto, ele disse que a arte é uma série de objetos que provocam emoções poéticas, né? Podemos ver que os dois autores dão foco a objetos produzidos pelos artistas, emoção poética, né? E, claro, a observação de quem está ali observando aquela pintura, aquela escultura ou aquela obra de arte. Sim, até porque existem imagens que são formas de arte. Traz uma delas, o retrato da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ele, na verdade, é uma representação próxima do que seria a arte, até porque acredita-se que ali seja um retrato de uma mulher naquela época que se tornou famoso mundialmente, inclusive pelo seu sorriso icônico, né? A Mona Lisa, o sorriso da Mona Lisa. Mas será que nasceu a arte? Por que será que necessitamos dela? Então vamos lá. A arte nasceu lá naqueles primórdios, né? O homem pré-histórico, o homem das cavernas. Já existiam lá na pré-história, homens teve a necessidade de se expressar e faziam isso na parede, né? Nas cavernas, com suas pinturas rupestres, nas suas danças, nas suas músicas, né? Ele produzia arte dessa maneira pré-histórica, né? Então, a arte nasceu lá na pré-história. Mas qual é a necessidade de termos arte? Você já pensou um mundo sem arte? O que seria? Não teria graça. Já pensou um mundo sem a gente ter filme? Já pensou um mundo sem você ter desenhos animados? Inclusive, eu acho que muitos devem ter assistido Dragon Ball Z, pelo menos é da minha época. Ou sem games? Sim, porque ali tem toda uma arte envolvida atrás daquela paisagem virtual, daquilo tudo que envolve, né? Ou então de músicas e tantas outras coisas que gostamos, ou as telenovelas que a maioria das mães de vocês gostam. Sem arte o mundo seria sem graça, né? Geralmente quando a gente fala de belo, a gente pensa em algo que seja harmonioso, seja nobre, divino e que nos traga beleza, né? Naquele momento que a gente possa estar botando os nossos olhos naquilo. Já na arte, a beleza não está tão associada assim com os nossos gostos que a gente tem, né, geralmente, dentro do nosso cotidiano. Porque assim, o que é belo, na verdade, muitas das vezes é especificado por um grupo, né? Que é um padrão, você pode ser belo para um ou não para outro. Lá na antiguidade, na Grécia Antiga, por sinal, existia esse padrão das suas esculturas, das suas pinturas, né? Dessa beleza grega, né? Que por sinal vai cair em outros artistas que vão trazer vão beber dessa fonte da Grécia como o Renascimento, o Neoclassicismo. Mas o belo, muitas das vezes, não é o que a gente está achando que é belo. Muitas das vezes na arte, o belo é você desarrumar aquilo que todo mundo acha que é bonitinho. Ou o belo pode trazer um impacto para você. Por exemplo, no quadro Guernica, de Pablo Picasso, datado de 1937, ele faz um quadro onde ele cita o Borbadeio, lá na Espanha, num lugarejo chamado Guernica, né, da Guerra Civil Espanhola, que matou muito inocente. Então, a obra Guernica, além de ser considerada
não bela por algumas pessoas, mas a intenção não é retratar a harmonia. A intenção de Pablo Picasso, na verdade, foi transmitir a dor causada à população daquele lugarejo e transmitir também um sentimento de angústia, um sentimento de crítica àquilo que se estava passando lá, né, na Espanha. A arte tem suas linguagens, né? É tipo como a gente tem os nossos sentidos. Paladar, tato, olfato, visão, audição. Então vamos lá, as linguagens das artes são as seguintes. As artes visuais, que por forma de expressão pode ser vista pelo meio do sentido da visão, como cinema, pintura, escultura, fotografia, desenho. A música, que é a linguagem da expressão artística, que é fortemente vinculada à audição e tato, até porque os músicos tocam, né? Violão, trompete. Então, eles trazem toda uma harmonia, né? Toda uma simetria, justamente para dar aquela melodia que a gente conhece em algumas músicas. O teatro. A linguagem do teatro é a comunicação artística na forma de representação de personagens, na forma de contação de um enredo. Muitas das vezes, seres humanos dão vida a personagens que são animais, tipo o musical da Broadway, ou então vocês já assistiram, quem não já assistiu o Rei Leão? Então existe um musical na Broadway onde seres humanos dão vida e contam o enredo dessa, dessa grande obra, né, mundialmente conhecida de Walt Disney. Outra não tão importante, é claro, muito importante também, é a dança. A dança, na verdade, é a expressão corpórea através dos movimentos, onde você produz isso e você quer passar algo. Dança contemporânea, o break, o street dance, o balé. Então, são essas linguagens da arte. Parece até que a arte tem 1000 palavras, né? E, além de ter 1000 palavras, ela tem gêneros distintos, sobretudo na pintura, sobretudo nas artes visuais, né? Tem as cenas religiosas, como mesmo o nome já disse, que são as imagens da representação de fatos religiosos, muitas vezes relacionada à Bíblia, né? No mundo ocidental, como a pintura da Última Ceia de Jesus Cristo, de Leonardo da Vinci, que é uma passagem bíblica, ou cenas mitológicas da mitologia grego, indiana, chinesas e outras, como o caso que tem aí no livro de vocês, né? O caso de Minerva e Centauro, ou cenas históricas que narram um momento histórico daquele povo, daquele país. Vamos aqui para o Brasil. Pedro Américo pintou o Grito do Ipiranga, que na verdade retrata a independência do Brasil, né? A independência aonde Dom Pedro I proclama a independência do Brasil de Portugal, às margens do rio Ipiranga. Temos também as cenas do cotidiano, né, que geralmente tem aquele caráter onde você aparecem homens, mulheres, crianças brincando. Então, essas cenas do cotidiano eram muito comuns ser pintada. E o retrato, que originalmente naquela época era para a representação fiel de uma pessoa que estava sendo retratada, tipo como eu falei antes, da Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, até porque naquela época ainda não tinha inventado a fotografia, então o que se tinha no momento era pintar, né? A natureza morta, ela traz seres inanimados para suas pinturas, né? Então, frutas, flores, alimentos variados. Paul Cézanne, francês, ele é muito famoso por ter várias obras assim. Já a paisagem, ela retrata o quê? Árvores, flor, gruta, vales, rios. Seu principal conteúdo na sua pintura é a natureza. A alegoria, na verdade, ela traz símbolos que são diferentes entre si, mas que traz uma metáfora, como o ferro e o frio, ou como morno e quente, inferno e céu. Sem cores não existe, né, as nossas artes visuais que a gente está acostumado a ver, né? Então, tem que ter as cores, né? Cada uma tem seu nome. Tem as cores primárias, que são formadas por
o azul, índico, e o vermelho e o amarelo. Já as cores secundárias, elas são formadas pelo laranja, roxo e o verde, né? Elas são formadas por duas cores primárias. Já as cores quentes, elas são formadas pelo vermelho e amarelo. Já as cores frias, elas predominam já o azul e o verde, né? E as cores complementares são duas cores que estão aos lados opostos do círculo cromático. Muitas das vezes, geralmente, são uma cor secundária ou duas cores terciárias. E temos as cores neutras, que são o branco, o preto e o cinza. Tem as escalas de tonalidades que são divididas entre monogrâmica, né, e poligramia. Quando observamos uma linha, ou então um prédio muito alto, não dá a impressão que parece que eles vão se encontrar? Então, alguns artistas perceberam isso e fizeram isso dentro das suas obras, né? Existem obras de artes bidimensionais que são comuns na pintura, na gravura e em algumas formas. Já existem obras tridimensionais que elas apresentam o quê? Altura, largura e profundidade. Ela pode estar em um móvel de uma casa, no espaço urbano, na natureza, ou em obras arquitetônicas, que a gente pode dar o exemplo de Brasília, né? O arquiteto Oscar Niemeyer fez isso muito em Brasília, as obras tridimensionais, né? Os prédios que ele deixou. Qualquer dúvida na nossa aula de hoje é só perguntar e estudem porque tem teste.